Boa tarde, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Pode Isso no IF. Eu sou a Clara Eu sou a Nicole. e hoje nós vamos falar sobre um tema muito legal, que é cultura e arte e como elas podem transformar nossa visão de mundo, principalmente agora na adolescência. A nossa convidada de hoje é a Danila, professora de artes aqui do campus. Olá, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Bom, boa tarde é meio assim, né? Mas enfim. É um prazer estar aqui. Eu acho que vai ser um momento bem gostoso da gente trocar umas figurinhas e falar um pouco sobre um assunto que eu amo muito, que é arte, que é cultura. Antes de começarmos com a nossa entrevista, com a nossa pauta, gostaria de fazer uma pergunta, professora. Pode isso no IF? Então, eu acho que pode no IF a liberdade e o desenvolvimento e o crescimento e a possibilidade de existir como pessoa. Eu sou completamente apaixonada pelo IF. Então, eu entrei na rede em 2011. Esse ano eu faço 14 anos de IF. E, para mim, mudou completamente a minha concepção de educação, de, do que, de qual que é o papel da escola na vida do estudante. E, e é muito gratificante poder participar e fazer parte eh, dessa escola e desse modelo de instituição que tem o objetivo não só de formar para o vestibular, mas de formar alunos que tenham eh, a possibilidade de se desenvolver. Formar pessoas, né? Formar pessoas, formar um cidadão, né? A humanidade. A possibilidade de ver vocês entrarem aqui bem jovenzinhos, 13, 14 anos, ainda sem saber para que lado que vocês vão. E de repente vocês entram aqui e vocês começam a experienciar outros conteúdos, professores que vêm cada um de um lugar diferente e que trazem esse Essa multiculturalismo cultura. diversa para dentro do instituto e vocês têm a possibilidade de alguma forma conhecer outros lugares pelos nossos olhares e se interessando por matérias, por conteúdos, por pesquisas que se vocês não tivessem aqui vocês não teriam oportunidade de participar, né? E inclusive o POD, né? POD isso no IF, que é a possibilidade de vocês se expressarem, né? Então o Instituto Federal na sua origem ele tem o objetivo de formar a pessoa omnilateral, né? Então, em toda a sua capacidade, em todas as esferas da nossa vida. Então, a educação física, as questões emocionais, o conteúdo também, a profissionalização, entendendo que a gente é um ser integral. Né? Sim. Bom, prof, aproveitando esse gancho do IF, a gente sempre faz essa pergunta para os nossos entrevistados, a gente pede para contar um pouquinho da formação, como decidiu tomar esse rumo na vida profissional. Então, fala um pouquinho para a gente da sua formação, prof. Bom, eu sou do Paraná, né? Daí estavam tirando sarro de mim antes que eu ia falar isso. E eu sou de uma cidade chamada Cianorte, que é conhecida como a capital do vestuário. Então, eu me interessei por fazer moda, porque eu estava num ambiente que era muito propício para isso, né? Então, eu tinha uma irmã advogada, uma irmã psicóloga, e eu fui aí para mudei um pouco, Mudar a né, rota. a rota ali. Num primeiro momento, meu pai não aceitava, meu pai é bancário, né? Ele queria que eu fosse ou advogada, ou enfim, né? Algo que para ele fazia mais sentido. Uhum. E, mas eu sempre fui muito criativa, sempre gostei muito de me vestir diferente, de fazer coisas diferentes, e eu não conseguia me ver dentro de um curso que fosse muito fechado, que eu Mas fosse que vestisse terninho, é, todo ou mundo. que eu fosse ficar presa, sabe? Engessado, né? Engessado num estereótipo, numa Onde coisa que eu a tinha que ser. criatividade da senhora ficaria só numa caixinha, assim, não poderia É, expandir ela. e assim, então eu ingressei em moda, eu fiz na Universidade Estadual de Maringá. Eu sou da segunda turma do curso, então é bem na época que estava a implantação do Começando. curso. Foi bem difícil, porque quando o curso está começando, tá tudo É começando. difícil sempre, né? Essa parte de ser o pioneiro, de a gente abrir os espaços, né? Mas foi uma experiência muito legal para mim, gostei muito. E
E em Sinop eu tive a oportunidade de trabalhar e estudar. E já ir conhecendo, né? E daí eu trabalhei, então, 8 anos em indústria de confecção. Então, eu comecei a trabalhar durante a faculdade, meu curso era à noite, e eu fiz estágio. Eu tive a oportunidade de fazer estágio em empresas muito legais, que me deram a possibilidade de conhecer bastante coisa, de inclusive viajar e pela empresa, enfim. É, mas na época da faculdade já tinha dentro de mim que eu queria ser professora. Uhum. Então eu sabia assim que eu queria ir para a indústria, que eu queria aprender e eu queria voltar e eu ser uma professora que sabia o que eu estava falando. Eu queria Uhum. assim ter domínio daquilo, não só o domínio é, técnico, Ter a mas vivência ter a também, né? vivência, ter a Vivência. experiência, saber do que eu estava falando, Uhum. né? E daí foi isso que aconteceu. Em 2011, eu tive a oportunidade de fazer um concurso para ser professora é, na UEM, onde eu tinha estudado. Então, eu me formei em 2006. Em 2011, eu tive a oportunidade de voltar. E o primeiro dia que eu entrei na sala de aula, eu senti assim, eu achei meu lugar. Foi assim, para mim foi muito claro aquilo, que realmente eu queria dar aula, que era esse lugar que eu queria estar. E então dei aula na UEM, depois, mas era processo seletivo, então Uhum. era um contrato, e eu consegui então abrir uma vaga em Santa Catarina, no IFC, que era o curso de moda também, que era um curso também estava em implantação de novo, né? Isso aí segue a minha vida um pouco, esse caminho das implantações. E daí eu fui para lá para implantar esse curso de moda e participar disso. E eu fiquei lá bastante tempo e me apaixonei. Tanto por Instituto Federal, quanto por moda, quanto por lecionar, por projetos integradores, por participar com os alunos, por projetos de extensão. E, e esse ritmo aqui nosso, que Uhum. é bem característico do IF, né? Acho que respondi. Ah, Respondeu. respondeu. E respondeu também a grande paixão da senhora pela faculdade que escolheu fazer. É. Eu vejo que a moda, ela não é só o que a gente veste, né? Uhum. Não é só a moda no sentido de seguir uma moda, de seguir o que as outras pessoas estão vestindo. A moda, ela dá a possibilidade da gente existir e da gente construir a nossa identidade, né? E a Uhum. gente se relacionar com o mundo através dessa capa, né, que a gente constrói aqui. E por vezes a gente precisa se adonar de acessórios e Uhum. de significados e signos visuais que vão nos fortalecer diante de outros ambientes, né? Então você vai estar em um lugar e você se veste, você se, se prepara Uhum. e você chega no lugar com autoestima, com Confiança. confiança, né? Então não tem a ver só com essa moda cíclica, verão, Uhum. inverno, o que tá na moda e Uhum. tal. Tem a ver com a gente poder expressar. É o Representar o que que tá dentro, veste. né? Eu acho que é tipo isso, é representar com acessórios, com roupas, a gente mesmo, né? A nossa É, essência, nossa assim, pro essência, mundo, personalidade. mostrar pro mundo a nossa essência, né? A nossa personalidade. E se a gente pensa de uma forma. Aqui na Viraí, eu tive contato com os povos indígenas, Uhum. né? De uma forma bem próxima, né? Aqui a gente tem. E eu fiquei muito impressionada o dia que eu encontrei com eles aqui e eles vieram no IF fazer uma apresentação durante o Festival de Arte e Cultura Uhum. e eles estavam com, Os Uhum. com cocares, os né? cocares e acessórios e eles entraram aqui o Uhum. campus, entraram dentro do auditório confiantes, Uhum. né? Então daí no caso não seria a moda, né? Mas enfim, o Uhum. vestuário A cultura dele. preserva a cultura, Uhum. né? É a possibilidade deles existirem como indígenas, É, né? e eu acho que é isso também, acho que é o orgulho de expressar quem você é e o que você acredita, né? Bem isso. Ô, professora, para tudo que vamos fazer na nossa vida, a gente tem que ter uma inspiração. A gente tem que ter uma pessoa que, poderia dizer, que chegou onde queríamos chegar e que nos inspirou. Quando a senhora foi cursar moda, teve alguma inspiração que, tipo, marcou bastante a senhora?
Ou era uma coisa assim totalmente pessoal? Eu era do tipo assim, eu me identifico com isso, eu quero seguir isso, Eu ou vou correr eu atrás. quero ser de inspiração pra alguém. Ai, nossa, eu não tinha pensado nisso dessa forma. Assim, naquela época, não era como é hoje para vocês, essa possibilidade. A gente não tinha assim tanto acesso, né? Então, quando eu decidi fazer moda em 2002, eu tinha 16 anos. Eu tive contato com algumas pessoas de moda, fui inclusive fazer curso no Senai de estilismo, de desenho, porque eu queria ver se era realmente isso que eu gostaria, né, de fazer. E e lá em Cianorte tinham várias mulheres e homens que eram muito bem-sucedidos trabalhando com moda. Então eu olhava aquilo, aquelas pessoas, né? Lá tinha muito desfile na rua, né, nas épocas dos lançamentos das coleções, e a gente vivenciava aquilo. Então eu morei numa cidade que respirava moda, talvez de uma forma muito parecida como as pessoas aqui respiram agricultura. Que as pessoas Sim. querem trabalhar na Copa Sul, que as Aham. pessoas respeitam quem construiu a Copa Sul. Aham. É uma coisa parecida com o que eu vivi lá em Cianorte, nesse sentido. Sim. Então, eu trabalhei numa empresa chamada PL Confecções lá, que é uma empresa que foi fundada por um senhor chamado Shabli Naban. E ele foi o primeiro libanês que foi para Cianorte para implantar, com a perspectiva de crescer, e eles implantaram essa indústria lá. E, e a cidade toda vivia disso, Sim. né? Então, eu pude trabalhar nessa empresa, que é uma empresa muito grande, muito reconhecida e que tem uma importância em nível nacional. E isso era uma coisa que eu gostaria de fazer e foi uma coisa que eu realizei. Isso, de trabalhar numa empresa e, e me sentir, Aham. sabe, parte daquilo, né? E essa empresa a gente produzia as marcas próprias, mas produzia também para marcas de São Paulo, Rio de Janeiro, enfim. Então eu tive contato com grandes marcas, o pessoal da Calvin Klein, Cavaleira, Cantão, Farm. Nossa, que é, máximo. Esse pessoal que estava em São Paulo Fashion Week, a gente fazia praticamente todas essas marcas, a parte de jeanswear. E eu pude ter contato com pessoas dessas empresas, e eu trabalhava com esses produtos. Então eu aprendi a trabalhar com moda num nível premium, né? Num nível de Sim. alta qualidade, com São Paulo Fashion Week, enfim, né? E no backstage, que foi uma coisa que eu sempre gostei de trabalhar, no backstage e de construir as coisas, né? Sim. Então foi. Eu acho que eu posso responder assim. Acho que seria injusto eu falar uma pessoa, mas nesse caminho eu encontrei muitas pessoas que me inspiraram, principalmente mulheres. Então a moda é um mercado, uma indústria que é construído por muitas mulheres fortes, competentes e criativas. Então é muito gratificante, assim, e me construiu também, né, como mulher, participar, ter crescido nesse meio, nessa indústria. Ô, prof, e como a senhora falou, assim, na sua época, então, você não, além, claro, da cidade, desse contexto da moda que estava inserido, a senhora tinha um acesso, assim, legal à cultura no geral? Tipo, cinema, livros? Então, era o início da internet ali, né? Uhum. Então, até nesse momento, a gente tinha muito contato através da televisão, né? Cianorte também era uma cidade pequena, mais ou menos do porte de Naviraí. Tinha um cinema que a gente podia ir, que a gente tinha acesso. É, essa parte de livros, que eu percebo para mim? Que eu tive uma formação muito voltada para o vestibular. Uhum. Então, tudo que eu lia, tudo que Era pro vestibular. era aquele foco do vestibular. E eu acabei não desenvolvendo, assim, tanto esse, esse Gosto, prazer pela pela leitura, leitura. né? E é algo que eu gostaria, assim, de me dedicar mais. Mas aconteceu que eu fui da fábrica para ir para professora, Foi daí empurrando. não, e daí, assim, a minha leitura sempre muito voltada para Aham. moda especificamente, para o Sim. meu trabalho, e eu hiperfoquei nisso, assim, né? Então, os meus conteúdos, lá em casa tem a minha biblioteca, e tem muito livro de design, de moda, de mulagem.
Então, teve uma oportunidade que eu fui para Argentina, participar de um congresso. Eu fui apresentar um trabalho em Buenos Aires. E eu fui visitar uma biblioteca, uma loja, uma livraria lá, muito famosa. E assim, ela parece aquelas bibliotecas do Harry Potter, assim, sabe? Nossa, lindíssimo lugar. Eu não lembro o nome agora, mas depois a gente pode pôr umas referências ali. E eu voltei de Buenos Aires com 10 livros. Então, foi o que eu comprei lá. E eu trouxe livros que eu não conhecia aqui, técnicas que eu não conhecia. Aquele autores livro eu que não a conhecia. senhora passou pra gente na aula de desenho, que era em Sim! espanhol. Isso mesmo, sem medo de desenhar. Então eu tive a oportunidade, sim, de ir para um lugar que tinha essa, essa diversidade mesmo, né? E então nos momentos que eu tive a oportunidade de sair de Cianorte e vivenciar outros espaços, eu aproveitei isso e busquei. Mas eu fiquei sempre nessa. Isso sempre foi o que me Na instigou. sua área, né? Minha área de moda, design, história da arte, história do vestuário, são as temáticas que me interessam. A Clara falou que a senhora passou um livro Isso. sem medo de desenhar. Uhum. A senhora acha que hoje em dia a cultura ou a arte está acessível para todos os jovens? Eu acho que, diferente da minha época, que a gente tinha mais dificuldade de encontrar conteúdo e material e livros e tal, a gente tinha menos possibilidade. Vocês têm uma enxurrada de coisas que é difícil. Eu acho que para a geração de vocês é mais difícil selecionar o que vocês querem. Então, é muita coisa de todo lado. Vocês têm uma cobrança muito grande por sucesso, assim, tudo que vocês fazem tem que engajar. Tudo tem que ter uma razão maior, né? Isso. Então eu tive a possibilidade, na minha geração a gente teve a possibilidade de ser adolescente, Sim. né? Então, É porque você tá fazendo isso? Não sei, só quero fazer isso agora. é isso. Tinha menos essa cobrança do que tem pra vocês. Então, eu não tinha rede social ainda naquela época, mas assim, eu podia só sair com os meus amigos, eu não tinha que estar com um look legal, porque eu tinha que postar, porque eu ia sair, porque então esse cuidado com a imagem, né, que é muito cobrado de vocês, sabe? E eu acho que a minha geração também teve direito a passado. Por isso que vocês não têm esse direito. Então, o que foi de mim adolescente, o que eu fiz, isso tudo ficou lá. E eu fui me reconstruindo e me construindo. E assim, outro dia eu vi uma frase e aquilo faz muito sentido. Eu falo assim, olha, se faz mais de um ano que você não me vê, muito prazer, eu sou outra pessoa. Então, a possibilidade da gente se reconstruir, de perceber, nossa, isso aqui não é legal, vou por aqui. Ou não, só, cansei disso, quero fazer outras coisas, né? E vocês, de uma certa forma, vocês estão sendo gravados o tempo todo, filmados o tempo todo, registrado. Qualquer coisa que vocês falam, isso pode viralizar. Então, isso de fazer bobeira, de errar, vocês são bem mais cerceados do que a minha geração foi. E eu percebo que isso é pesado, é difícil para vocês, né? Então, isso que eu podia, por exemplo, vou fazer, sei lá, vou testar coisas, eu não tinha obrigação de ser instagramável, não tinha obrigação de publicar em algum lugar, de mostrar para alguém, né? E hoje vocês vão fazer parte de projetos, o pessoal do projeto quer publicar aquilo. Vocês vão dançar numa academia, o pessoal da academia quer fotografar vocês, quer publicar vocês. Então, assim, de não ter o direito de fazer só por fazer, né? Porque gosta, porque aquilo é seu, né? Então, mas assim, eu indico bastante coisa nas aulas, né? De coisas que vocês podem assistir e ver, porque eu posso explicar uma coisa de um jeito, mas outras pessoas podem explicar de outras maneiras. Então, isso foi uma coisa que eu acho que é um ganho muito importante para vocês. Que na minha época, a gente não tinha essa possibilidade de buscar outras
alternativas, Fontes, outras fontes. Então, por exemplo, se um professor de matemática explicou alguma coisa e você não entendeu, você vai lá na internet e tem Muitas milhares videoaulas. de videoaulas e você pode encontrar um professor que Uhum. fala na linguagem que você gosta, que aquilo faz mais sentido para você. Né? Então, na minha época, eu tinha que fazer aula particular, porque matemática era difícil para mim. E eu tinha que, assim, me esforçar muito para Uhum. aquilo. E eu já não tinha essa possibilidade que vocês têm, né? Então, eu acho que tem as vantagens e tem as desvantagens, Sim. né? Como tudo, assim. Respondi? Respondeu Respondeu. sim, professora. Prof, e eu acho muito interessante essa parte que a senhora falou das redes sociais, de tudo ser instagramável, porque eu acho que se tornou algo meio até involuntário, tipo, eu vou fazer alguma coisa e eu, sei lá, não vou postar, mas às vezes eu penso, nossa, vou fazer isso. Mas aí dá uma preguiça, pensar, nossa, a bagunça que isso vai fazer, e eu vou ter que fazer isso. Ai, vou fazer tal coisa. Ai, mas as pessoas vão me ver pra fazendo isso. Então, eu acho que se tornou uma coisa até meio involuntária pra nossa geração, que acabou entrando na gente e a gente não se sente mais assim livre pra testar as coisas, como a senhora falou. É, de errar, de fazer É, bobeira, sabe? É, assim, de ser adolescente. Eu acho que vocês estão sendo muito cobrados, uhum, né? E isso pesa. Então, isso também é cultural. Então, sim, na minha geração, a gente tinha um conjunto de camadas que eram a nossa cultura. Isso foi modificando até chegar em vocês. E hoje uhum, vocês têm um outro conjunto de camadas sim, que são desafiadoras de outra maneira para uhum. vocês, né? E dentro dessa parte que a senhora falou, principalmente desse acesso tão grande que a gente tem, né? Como a senhora acha que a gente pode fazer para encontrar uma cultura assim que se encaixe com a gente, que assim é realmente produtiva? Porque a gente vê assim, às vezes a gente passa horas nas redes sociais e absorveu uma ou duas coisas que a gente viu. Como a senhora acha que a gente pode fazer para encontrar a cultura hoje em dia? Assim, o que eu percebo? Que a gente precisa desconectar. Hum. É. A gente precisa desconectar. É, a, a, a coordenação motora fina, né, isso da gente trabalhar com as mãos, ela trabalha não só a mão, Uhum. ela trabalha toda a nossa rede neural. Então, fazer atividade física, ela não trabalha só o físico, ela trabalha muito o nosso cérebro, os nossos hormônios, né? Então, se você trabalha com uma aquarela, que é uma técnica Nossa, que aquarela é Aquarela. difícil hoje em dia, tá? Eu já tentei. Você tem que ter tem paciência, que ter é a palavra. paciência e aprender a lidar com o inesperado. Sim. Porque você está trabalhando com uma técnica aquosa, é uma Aham. técnica que você não tem muito Aham. controle, ela tem ali um espírito próprio É. dela, E eu acho que é meio isso. A gente quer ter É. tudo sobre o nosso sob controle. controle. É. Exatamente. Então, a arte, ela possibilita você desenvolver outras habilidades. Então, possibilita você vivenciar o medo, a frustração, vivenciar o que deu errado, mas no final acabou dando certo, de uma forma leve. E isso vai moldando o nosso interior e vai forjando os nossos sentimentos e quem a gente é, a nossa personalidade. Porque a vida, ela é descontrolada. A vida é um Sim. caos, né? E a gente precisa lidar com isso. Então, a arte, ela possibilita a gente trazer para o papel o caos que está aqui. Sim. Papel, digo, que a minha área é Aham. mais arte visual, né? Ela possibilita eu trabalhar com as mãos, vivenciar essas experiências, essa vivência que é uma vivência múltipla, que, não, que eu não preciso acertar, que não precisa dar tudo certo. E isso me fortalece como pessoa. Sim, eu acho. Então, Concordo. e quando você falou assim, qual cultura, né, que a gente deve procurar? Então, cada pessoa vai gostar de mais de um tipo de técnica, mas você só vai saber o que você gosta testando, Sim. né? Nossa, eu sou. É. Eu sou uma prova, assim. Eu tenho tanta coisa lá em casa, porque cada época eu tô fazendo uma coisa.
E eu acho que é muito isso do que a senhora falou. É testar e começar a aceitar, porque no começo, pelo menos eu sou uma pessoa muito perfeccionista. Ah, eu também sou. E quando você tá fazendo as coisas, principalmente coisa manual, assim, você tem que respirar e aceitar que não vai ficar como você imaginou. Não é ficar igual aquela inspiração que você pegou a Exatamente. referência. Então, eu acho que é realmente isso, de ir se fortalecendo, porque no começo você fica muito incomodado. Você olha pra aquilo e fala, Eu meu acho que a Deus. questão não é nem ficar incomodada, é ser meio que frustrante, sabe? Não, sim, Ter e coisa e você fala, também como tem que ter coragem pra conseguir fazer, Tem que ter. principalmente quando você é perfeccionista, ter coragem de começar, porque depois de um tempo você percebe, ó, não vai ficar como eu quero. Isso eu tenho certeza. Mas o processo acaba sendo gratificante depois, Sim. principalmente depois que você aprende que tá tudo bem não ficar como você imaginou no começo. Então eu faço de tudo. Eu pinto, eu já pintei tela, eu desenho, eu faço colagem, eu faço um monte de coisa. E eu acho que é muito sobre isso, testar também. E não ter, assim, que tomar isso. Meu Deus, e vou escolher uma arte pra eu fazer o resto da minha vida. eu acho que é muito sobre Gente, aquele negócio do tipo assim, eu vou fazer, mas do tipo, querendo ser bom em tudo. Né? Sim. É do tipo assim, a gente pode fazer por uma diversão, por algum Sim. hobby nosso, mas não esperando ser bom em tudo. Uhum. É. Até porque a gente vai ser bom mesmo em uma ou duas coisas na uma nossa das vida, coisas né? vai ser, tipo, muito Porque bom. se a gente for parar de fazer tudo que a gente quer só porque a gente não vai ser bom, a gente nunca vai fazer nada. E é exatamente isso, de não precisar ser bom em tudo. Uhum. Eu acho que vocês falaram assim, isso de forma muito, muito. Porque o gostar não tem a ver com ser bom. Uhum. Porque aquilo te dá prazer. Não a técnica, o fazer, o mexer com a tinta. Vocês lembram? Você lembra, Clara, quando a gente fez? A Nicole não estava aqui ainda. Ainda. Que a gente fez os pós-coloridos. Então, a gente tem a festa das cores, né? Tem o pessoal do staff, ele tá rindo, porque eles participaram. A gente tem a festa das cores, que acontece já há 3 anos consecutivos, e que eu, como professora de arte, sou responsável pelo festival. E a gente produz esses pós-coloridos na minha aula, né? Então, a gente mexe com a maisena e umedece aquilo e pinta. Põe a mão na massa. E demora pra fazer, tá? Se preparem aí quem for pegar esse ano. Demora, é trabalhoso, Sim. mas é muito gostoso. Não vejo a hora de o começar a processo. fazer. E Só o pessoal do segundo que faz? É são o os primeiro de alunos agricultura e o segundo de informática. que são as turmas que eu leciono aqui. E assim, e é muito gratificante. Daí tem gente que tem lista, tá meio assim. Começa a fazer, daí todo mundo já tá com a mão, daí todo mundo já tá todo pintado. Porque é isso, porque o contato, essa coisa da textura, da cor, isso estimula a gente, né? Isso estimula o emocional, dá prazer, né? Então, de uma coisa que é chato, não sei o que, você começa a fazer, todo mundo fica envolvido. Uhum. Com a sua turma, eu tive assim uma grata surpresa ano passado, quando a gente começou a trabalhar as técnicas manuais. Uhum. Porque eu achei que os alunos iam ter muita Eu lembro que a senhora resistência. até trocou, né, as aulas e a gente ficou com uma aula só para as técnicas e 2 para fotografia. Aí a Isso. senhora falou: ano que vem eu vou trocar com essa turma. E esse ano eu fiz isso, né? Então a gente começou com as técnicas manuais esse ano e ninguém quer parar. Né? Que a aquarela, o recorte. E no começo, professora, mas que esquisito isso, tal. Mas daí insiste, vai fazendo e vai achando e se achando. E tem alunos que se descobrem ali, né? E percebe que tem um olhar estético, que tem um gosto para essa questão da arte. E existem profissões que a pessoa vai poder vivenciar isso, né? Esse gosto pelo bonito, pelo colorido, pelas cores, pelas formas, pelas texturas, né? E então acho que vivenciar isso agora nessa fase de vocês é muito importante para vocês enxergarem que existe além do direito, da medicina e não sei o quê. Isso que a gente ia comentar também. Qual a importância que a senhora acha da disciplina mesmo de artes no currículo escolar do ensino médio? Então, tem o objetivo mais simples, tem 5 questões de artes no Enem. Que é bem óbvio. Assim. E que
perpassa muito mais do que só o conhecimento das escolas, por essa leitura de mundo, né? Sim. Então, a arte, vou falar um pouco aqui da fotografia e da arte, nesse sentido de que as pinturas, as esculturas, as fotografias, as músicas, o que que elas são, se não alguém interpretando o mundo pela sua forma de enxergar, pela sua forma de sentir. Uhum. Então, quem dança, que a Clara dança, né? Quem dança e cria uma coreografia e pensa um espetáculo, ela está colocando ali tudo o que ela acredita, tudo o que ela vê no mundo. Uhum. Então, vão ter peças que vão ser mais densas, peças que vão ser mais alegres, isso na música, isso na arte. Então, tem pintores que são mais alegres e mais leves, tem pintores que vão ser mais pesados e mais é, Expressivos, né? reflexivos, então o expressionismo, né? Uhum. Então, alguns mais combativos, mais questionadores. Então, é uma forma da gente enxergar o mundo. Então, essas questões que vão cair no Enem, de uma certa forma, ela é para ver. Você consegue ler o mundo? Uhum. Você tem a habilidade de olhar o mundo e interpretar o que está acontecendo? Porque a arte, ela é uma expressão, uma interpretação do mundo. Sim. E aqui, né, que a gente faz, a maneira como eu percebo a arte no ensino médio, tem a ver com vocês descobrindo quem vocês são. Então, as habilidades que vocês têm, não só artísticas, né, mas a possibilidade que a gente tem no Festival de Arte e Cultura, que vocês trabalham comigo, né, as turmas que estão tendo aula trabalham comigo. O pessoal que vai trabalhar na organização, o Uhum. pessoal que vai fazer suporte, o pessoal que vai fazer a monitoria. Então, ano passado a gente construiu as roupas de reciclagem, Uhum. e foi um trabalho lindíssimo que a gente fez com o pessoal do Recicla. Então, a oportunidade de se perceber no mundo, além do sentar e estudar e preencher questões, né? É a possibilidade de existir num grupo, de se relacionar com outras pessoas, de Ideias, criatividade. expressar, sim. Uhum. Eu acho que a arte para o adolescente ela é muito importante, porque vocês estão numa fase que vocês não são mais crianças, mas vocês ainda não são adultos. Uhum. E vocês estão passando por essa transição de linguagem. E vocês estão saindo do ambiente familiar para o ambiente externo, para a vida. Então, e que é todo um outro conjunto de linguagem. Uhum. E vocês precisam aprender essa linguagem e aprender a falar, interpretar ela e se expressar através dela. Eu acho que nas aulas de sociologia que eu tive com meu pai, ele falou que acho que a ideologia, a sua cultura, são os óculos pelo qual você vê o mundo. E eu acho que a principal coisa da arte, de você consumir cultura no geral, é você sim, ter mais opções dessa interpretação. Então, você conhecer mais para você conseguir interpretar de outras formas, conseguir enxergar o mundo mesmo por vários pontos de vista. Eu acho que é uma coisa meio empática, assim, acaba sendo. Então, de você realmente conseguir interpretar o que os outros estão sentindo numa representação visual, por exemplo, numa música, com base nas coisas que você já acumulou em você. Sim. E isso que você está dizendo também é assim. Eu conhecendo o mundo, eu sei quem eu sou e quem eu não sou. Uhum. Então, você vai vivenciar e vão ter características das outras pessoas, das outras culturas, que vocês vão se identificar. Sim. E vão ter características que você fala assim, nossa, mas eu não Pertencimento, né? sou isso. Então, Para encontrar seu novo grupo no mundo, né? sim, Principalmente. quando eu fui para Santa Catarina, eu entendi que eu era caipira. Que a minha... E isso para mim já não tinha mais um som pejorativo. Uhum. Isso dizia da onde que eu era e o que tinha me construído. Isso dizia para mim que eu não tinha crescido comendo polenta no fogão a lenha como eles tinham. Eu tive uma outra construção. Aqui a gente tem uma construção do milho, dessa coisa do milho cozido. A gente pode falar uma coisa meio da festa junina, né? Então, são esse outro tipo de alimento, essa coisa das pessoas estarem juntas. Então, a minha família é uma família de agricultores.
Então, isso das pessoas estarem junto, de almoçar junto, de estar junto, isso é importante, de fazer a comida em casa, de fazer o pão. Então, quando eu chego lá em um outro ambiente, que as pessoas têm uma outra cultura diferente da minha, eu já não sou tão diferente dos meus próximos. Uhum. Eu consigo enxergar que eu tenho mais semelhança com aquelas pessoas do que eu imaginei que eu tinha. Então, quando a gente está muito perto, a gente consegue observar muito as nossas diferenças mais sutis. Mas quando a gente se afasta, a gente consegue observar de onde que a gente realmente é, o que nos construiu. Então, isso que você está falando, né, da ideologia e dessas camadas da cultura. Então, aqui tem uma ideologia. Lá em Santa Catarina tem uma outra ideologia. E ideologia não é uma coisa ruim. Ideologia é um conjunto de crenças que aquele grupo tem a partir da construção, dessa construção histórico-social que eles viveram, né? Então, até desmistificar também esses termos, né? Porque todo mundo tem uma ideologia, todo mundo tem um conjunto de crenças no qual você segue, que vocês aprenderam. E a arte, ela propicia esse confronto com o mundo. E a partir desse confronto, eu consigo ir construindo essas estruturas e percebendo, na verdade, essas estruturas, o que eu sou, o que o outro é, o que o mundo é, o que eu quero chegar, onde eu quero ser, coisas que eu quero conquistar, que eu não sou, mas eu quero ser, né? E possibilita essa expansão como pessoa. Porque a arte, ela tem a capacidade de passar as fronteiras, né? Então, a gente pode vivenciar hoje para vocês o K-pop, né? Então, tô dando um exemplo aqui, né? Que Um exemplo muito bom, professora. muito bom. E que o K-pop inundou o Brasil, a onda É Hallyu. Hallyu, isso. Então, eles inundaram o Brasil. Então, onde você for no Brasil, vão ter pessoas que são apaixonadas pela cultura coreana e nas suas diversas formas. Eu sou apaixonada por série coreana. Os K-dramas. Não, na verdade, não. Não? Reality show Reality coreano. Eu adoro reality show coreano. E eu assisto até um K-drama, mas eu acho meio devagar, assim. Uma narrativa muito lenta. É diferente, assim. né? É diferente. Então, mas reality show coreano, eu acho muito assim, porque você vê as pessoas sendo quem elas são. Realmente, é. Nossa, tem um que a gente assistiu, assim, eu peguei pra assistir com uma amiga, assim, de brincadeira, que era de romance. Gente, eles davam 5 minutos a cena do povo roçando o dedo, assim. 5 minutos mostrando replay do pessoal, assim. Tipo, e pra eles aquilo muito grande, assim. Nossa, Sim. Então, essa possibilidade. Quando eu assisti um programa que é a Batalha dos 100, daqueles fortões, né? das pessoas fortes e tal. Eu achei que ia ser assim. Eu tinha uma ideia do que ia ser o programa e foi completamente outra. Teve uma coisa específica que me impressionou muito, que foi assim, nos primeiros capítulos, nos primeiros episódios, que eles têm que escolher uma pessoa para eles enfrentarem. Então, os 50 melhores têm que escolher entre todos quem eles vão enfrentar. E eles nunca escolhiam uma pessoa fraca de que eles tinham certeza que eles iam ganhar. Eles escolhiam uma pessoa que eles, saindo daquela batalha, ou eles iam ganhar com honra, ou eles iam perder com honra. E aquilo para mim foi uma coisa assim tão interessante de perceber uma outra visão, né? Outra ideologia mesmo. Outra visão, outra percepção do mundo. E como isso constrói a gente. Sim. Você vê outra pessoa agindo de outra maneira e você fala, nossa, existe um outro caminho. Sexta-feira eu estava numa palestra e o palestrante falou o seguinte, que a gente tem algumas amarras nos pés que possibilitam a gente chegar até algum lugar. É como se a gente estivesse com uma argola nos pés e a gente só pudesse ir até um ponto. Mas é a nossa ideologia, são as coisas que a gente acredita. Então, em algum momento, a gente vê outra pessoa agindo de outro jeito e aquilo fala, nossa, mas
eu posso fazer diferente. Então, no caso, né, os K-pops aí, né, trouxeram a possibilidade de a gente conhecer essa cultura oriental de uma forma muito íntima, né, vamos dizer assim, né, e, e isso mostrar pra gente que há a possibilidade de fazer de outras maneiras, né, Sim. e de a gente se construir. De fazer de outras maneiras. Voltando um pouco sobre o assunto das aulas da senhora, a senhora percebe nas suas aulas de arte se tem alguma linguagem artística, tipo teatro, ou alguma música, ou até mesmo outros tipos de arte que os alunos se expressem de uma maneira melhor? Tipo, que eles gostam mais de Que eles praticar, de é mais repente. cativante pra eles? Olha, eu acho que foi a questão da aquarela que mais me impressionou, porque a maioria gostou. Então, da minha vivência nas artes visuais, porque eu não trabalho com teatro, né? E eu não tenho trabalhado com dança aqui também. Apesar de ter feito balé, ter sido bailarina, eu não leciono dança. É, do que eu percebo, do que eu vejo, a aquarela foi a técnica que eu trabalhei que mais alunos se encontraram Uhum. e se interessaram. Mesmo a fotografia, que é algo que está muito presente para vocês, tem gente que não gosta, que fica e se enrola, não sei o que, sabe? A aquarela, quando a pessoa começa a mexer, cativa. Mas eu acho que a aquarela, assim, é muito por causa dessa pausa, de você parar pra fazer. Sim. E também não é muito difícil. Não é como se na aquarela um negócio que você fizesse errado ia estragar tudo, né? É. Então acho que é mais. Você pode trabalhar com o erro, né? O erro faz parte daquela Muitas construção. coisas que é uma coisa que muitas artes eu acho que, assim, pararam um pouco, né? Por exemplo, o balé clássico, assim, se a gente for ver, assim, de alto rendimento, realmente não é aceito errar, né? Muitas vezes. Sim, é mais difícil você levar o balé clássico como hobby, Sim, é. né? Porque é isso, você tem que ter um rendimento, você tem que ter um preparo físico, você tem que estar ali. Não é uma coisa só que você chega ali, não, vou Vai dançar, né? fazer. Não, você tem que ter um preparo, né, para aquilo. Então eu entendo que se você perguntasse isso para outros professores, eles iam ter outras respostas, né? Então, da minha vivência, é isso que eu percebo. No entanto, eu gosto muito de teatro, gosto muito de dança, porque eu fiz teatro e dancei também. Então, eu sou muito eclética na minha expressão artística. Mas, da minha vivência como professora, eu acredito na aquarela. Ô, prof, e eu acho que um ponto que a gente tem que citar é que acabou, sim, que os jovens se interessam mais por cultura pop hoje em dia. Isso é Sim. inegável. Só que às vezes ficam de lado pontos, assim, acho que importantes, grandes obras importantes para a formação mesmo dos indivíduos que são muito expressivas na visão de mundo, que a gente vê que a maioria, grande parte dos adultos sabe o que são, e a gente fica, e às vezes, tipo, não sabe conversar sobre isso. A senhora acha importante ter esse equilíbrio, assim, entre essa cultura mais tradicional, clássica, e a cultura pop, no geral? Sim, até porque a cultura pop, ela se baseia, Sim. né, nessa cultura tradicional, como você disse, né, que não é essa cultura só de 2010 para cá, né, que ela... Eu vou dar um exemplo. Então, tem um filme que ele se chama Princesinha em Paris, que é um filme da Audrey Hepburn, que ela é inclusive no filme ela é uma bibliotecária e ela trabalha numa livraria e ela é convidada para ser uma modelo e ela vai para Paris. Uhum. E esse filme é de 1964 e ele mostra como que a, a cultura europeia foi vendida nos Estados Unidos como uma cultura importante. Uhum. Então, tinha o objetivo de vender e de levar essa cultura europeia e, de alguma forma, civilizar, né? Trazer cultura, essa cultura mais
presente, assim, né, para esses jovens americanos. E eles tentaram fazer isso através do cinema. Então, esse filme, ele representa esse movimento. Uhum. Depois, foi feito um filme chamado O Diabo Veste Prada, Nossa. que é um roteiro muito parecido. Sim. Então, que esqueci o nome agora a Emily, né? Eu acho que é Emily. Ela é uma escritora, uma jornalista, de notícias importantes, de coisas importantes, matérias importantes, e ela meio que, moda é coisa fútil. E ela vai para Paris para trabalhar lá e ela conhece Paris, ela tem um romance com o fotógrafo. É o mesmo roteiro desse filme da Audrey Hepburn de 1964. Uhum. E então, assim, nada é inventado. Eu acho que é isso. A gente consome sem ter noção de que aquilo, assim, você tá gente vê e assistindo e fala, você perde a referência que você não conhece. Coisa Sim. original. Então, isso de assistir outros filmes, né? Tem um filme chamado Doutor Zhivago, é um filme bem antigo, eu não vou lembrar a data, mas é assim, sei lá, 1950, por ali também, um filme bem antigo. E que ele tem tem algumas cenas de trem, enfim, e que eu já vi filmes atuais utilizar aquela mesma referência visual. Sim. E quem está assistindo, que sabe o que é, sabe ao que É, ele a tá experiência fica mais gostosa. Isso é mais muito completa, Aham. né? Então, eu acho que para os adolescentes hoje, uma coisa que é importante é olhar para trás e buscar essa cultura mais antiga, Sim. né? Pelo menos assim aqui do século XX, né? Essas referências que são talvez mais palatáveis para Mais vocês. clássicos. E assim, às vezes você vai achar o filme chato, vai achar aquele filme chato, ou aquele álbum chato, mas assim, insiste naquilo, em mudar o olhar, em tentar entender o que aquele filme representa daquele momento histórico. Uhum. Então, se a gente falar de cinema de Hitchcock, né, dos filmes dele lá de 1930, do início do cinema, início do terror, início do suspense, que tem várias cenas que ele constrói ali e uma maneira de acontecer um roteiro e que vão ser revisitados e revisitados e revisitados durante todo o cinema. E hoje a gente se você vê um filme, vai ver uma referência do Hitchcock em alguns desses filmes novos. Então, de vocês expandirem, né, essa busca e não que o novo não é bom, não é isso, é bom e tem muita qualidade, mas para entender O todo. o todo, Referência dos novos. vocês precisam fazer esse caminho para trás, de assistir esses filmes que não são assim tanto de bilheteria, né? E é uma coisa que eu tenho feito, assim, buscado assistir filmes cult, né? Filmes que têm uma outra Filmes nacionais também. filmes nacionais e sair desses filmes blockbuster, né? Que Sim. para vocês talvez até esse termo é meio estranho, né? Blockbusters eram uma empresa americana e acabou nomeando isso desses filmes. Então, que são filmes de alta de bilheteria, né? Para assistir filmes que são menos de bilheteria, dramas e biografias e enfim, que aumentam esse repertório, né? E na internet a gente pode, assim, achar indicações muito legais. Tem um menino que eu sigo, acho que é Nicolas, não lembro, é Nicolas alguma coisa, que ele tem um quadro muito legal que é Existe esse filme no Brasil, que ele conta, tipo, uma narrativa clássica, sei lá, que a gente não conhece o filme nacional com essa narrativa. Por exemplo, acho que é descobrimento pessoal, adolescente, assim. A gente pensa, na hora, a gente não conhece o filme nacional assim, né? Aí ele indica um filme muito bom, feito aqui no nosso país com essa história. E a gente consegue achar em vários canais diferentes indicações culturais que a gente pode tomar, assim, para conseguir aumentar nosso repertório cultural, né? E para além só de a gente pensar no Enem, né? Pra vida, né? De compreender o mundo e essas referências e de onde que tá vindo. E também sair só de filmes americanos, né? Sim. Pra consumir conteúdos de outros lugares.
também sai um pouco só do K-pop Sim, básico, assim, dessa coisa que também é um produto de comercialização, né? Que ele tem um objetivo só de vender, né? Para consumir conteúdos que tenham mais diversidade cultural, sim. né? E eu acho que o K-pop, assim, trouxe uma coisa muito legal, porque, assim, pelo menos que eu vi, assim, falava, e Ásia, uns anos atrás, antes de vir essa onda tão grande, né? A gente pensava, anime é a cultura que eles têm. E hoje, porque não tem só K-pop da Coreia, né? Assim, dorama, tem dorama da Ásia toda. É dorama, tipo, toda produção K-pop, feita no leste K-pop. asiático. Filipino, chinês, japonês, tem tudo quanto é coisa. E a gente, assim, acho que abriu mesmo esse olhar Sim. para o continente asiático, por exemplo, que a gente não conhecia muito. E eu acho que consumir essa, como a senhora está falando, essa diversidade é muito importante, até para a gente aprender a respeitar e reconhecer o diferente, principalmente no nosso país, que é um país muito diversificado. diverso, né? Então aqui a gente tem cultura asiática totalmente inserida, cultura italiana, europeia, árabe, libanesa, tudo junto. Então acho que é importante a gente consumir também para aprender a respeitar. Sim. E os nossos irmãos aqui na Argentina, que eles têm muita coisa bacana também. É um país muito rico e que tem uma vivência muito próxima da nossa, né? Sim. Essa cultura latina é uma cultura muito rica. Ô, professora, eu acho que voltando um pouco no assunto mais escolar. Tá. A senhora tem o projeto, né, do IF Design. Esse ano o IF Design ele fez, não só esse ano, acho que tem alguns anos passados também que eles fizeram o prêmio, o troféu da Fejunave. Isso. E lá teve uma cultura, né, que acho que o tema foi cultura nordestina. Esse ano foi em Campos do Nordeste. Cantos do Nordeste. A cultura, ela tá muito inclusa, né, em todo esse projeto do IF Design. Não só na projeção dos prêmios, dos troféus da Fejunave, mas também da Fecinave, né? Sim. Como que é pra senhora trabalhar com toda essa cultura para poder pegar todas, não todas as referências, mas as que mais lembram sobre o tema? Assim, é o segundo ano consecutivo que eu coordeno, né, essa ação dos troféus da Fejunave. E é o que a gente tem tentado fazer, né? O design, ele busca... Sintetizar? Isso, sintetizar num produto as referências, né? Os signos, né? Então, para quem está vendo aquilo, se identificar. Uhum. Né? Então, a gente faz, né? No caso, eu e os meus alunos, eu oriento, a gente faz um briefing, né? Um brainstorm dessas ideias, do que a gente percebe, o que vem de referência quando a gente pensa em Nordeste, e a gente trabalha com essas referências visuais. Então, num primeiro momento, a gente faz essa coletânea, a gente faz esse brainstorm e faz essa busca, essa pesquisa, e depois, com essa pesquisa feita, a gente tenta pegar os símbolos e os signos que vão funcionar melhor e que vão construir uma frase visual que fica interessante. Então, esse ano a gente trabalhou com a imagem do milho, da sanfona, a gente fez ali o balão, enfim, então tinha toda essa referência da festa junina e do Nordeste, e a gente fez uma diferenciação entre o Kids e o adulto. No Kids, a gente colocou um passarinho, e no adulto a gente colocou um violão. Então, para fazer esse olhar também diferenciado, né? Uhum. Então, para trazer mais identificação de quem ia receber com aquele produto que estava recebendo, né? E quem fosse olhar também pudesse perceber isso. Nos prêmios da Fecinave, eu sempre tento dar a impressão assim de um troféu de eu ganhei. Uhum. Grandioso, né? Muito. Uma coisa única, uma coisa que vai ser legal, que tipo, nossa, eu ganhei, sabe? É diferente. Então, o troféu que eu fiz aqui com esse olhar bem trabalhado foi o de 2021. Não, 2022. Que eu fiz várias esferas. Então, eu fiz uma esfera em MDF e uma esfera em 3D. E o 3D era um globo e ele girava.
então Lembro desse, a minha escola ganhou desse. isso, então assim, e algumas pessoas que depois eu falo sobre isso, falam, nossa, eu tenho, gira É, mesmo ele e gira, fica tal. girando, assim, é muito legal. E eu queria dar essa sensação, assim, de algo único mesmo, sabe? E daí eu fiz as referências com as esferas, tinha toda uma temática do planeta, de conservação, a Ficinave, né? E esse ano a gente está trabalhando com a água. Então o tema é a água, a gente está com outras referências visuais, a gente está querendo trabalhar com transparência, com azul, Ai, que lindo. enfim, né? Então a gente faz uma busca para entender quais são esses signos que vão construir essa mensagem visual Sim. que vai cativar. Prof, agora, para terminar o nosso episódio, nós vamos ter um bate-bola de indicações. Ai, meu Deus. Então, rapidinho a gente vai falar e a senhora dá o motivo e a indicação. Tá. Primeiramente, a gente quer saber uma indicação de filme, série, cinema. Eu vou dizer um que eu tô assistindo agora, que tá na Amazon esse seriado, e ele é a história da comida brasileira. Ai, que legal. E daí cada episódio ele fala de um tema. Eu assisti o do milho, eu assisti o da mandioca, eu assisti o dos doces, eu assisti o dos temperos. E assim, ele faz uma expedição pelo Brasil e ele mostra nas nossas raízes quem a gente é. Então, foi muito legal para eu assistir e eu tenho indicando para várias pessoas, porque mostra como a gente é diverso mesmo. Porque a gente não vê essas referências, né, na nossa comida. Da onde que a gente come isso que a gente come? A gente só nasceu comendo. Né? Então, e mostra da onde que a gente veio, como a gente se construiu, e tem ele mostra como a cultura indígena é riquíssima e como que ela foi importantíssima para a construção de uma culinária tão rica e tão saudável e tão nutritiva e única como é a comida brasileira. Então, essa é a minha indicação de série. Agora vamos para uma indicação de uma pintura, um desenho, um grafite. Ai, eu gosto muito do Cobra, que é um principal grafiteiro do Brasil, e ele tá levando, né, a nossa arte para fora, mas enfim, tem outros muito legais. E eu vou falar também assim que aqui em Naviraí tem o Los Grife, que também é um grafiteiro, tatuador, que está fazendo um trabalho bem legal. Ele fez um ali no mercado municipal, ele fez um na Praça Nossa, Central ficou linda a agora. praça. Da praça. E vale a pena seguir ele, vale a pena seguir o Cobra e olhar para essa cultura da rua, do grafite, que eu acho que hoje talvez seja o que a gente mais se aproxima de uma cultura popular estampada, sabe? De uma expressão que vem do povo. E tá aí nas ruas dizendo assim, ó, a gente Pra tá todo mundo aqui, ver, né? a gente tá aqui e a gente pensa e a gente vê e a gente reflete sobre isso. Agora, uma indicação de livro. Livro. Bom. Ai. Eu vou dar uma indicação aqui na minha área, que é o que eu gosto. Tem um livro que é Designer para quem não é designer. E é um livro que ajuda muito a desenvolver o pensamento projetual e o pensamento do design. E que tira alguma dessas dúvidas, né? De como que eu posso criar. Por que eu estou dando essa indicação? Muitos de vocês hoje querem criar canal, querem criar um Instagram, querem trabalhar com fontes instagramáveis, querem produzir conteúdo de qualidade. Então, para produzir conteúdo de qualidade, vocês precisam buscar referências. Então, as regras de design, enfim, as regras de composição, elas não são para te prejudicar e para te fechar. As regras, elas são para possibilitar você falar de uma forma melhor. Então, é um livro que eu gosto muito, que é muito simples e que ele possibilita você desenvolver coisas muito boas, de forma muito rápida e sem muita enrolação.
agora fala pra gente uma indicação de um artista, ou de uma música, ou de algum álbum. Eu gosto muito do Emicida. Eu acho que ele é um artista no Brasil hoje que está fazendo uma construção diversa e de resgate. Uhum. Então, o último álbum dele, o Amarelo, ele faz um resgate de samba e de pagode e de toda uma construção do que foi a bossa nova no Brasil, e ele traz essas referências para o álbum. Belchior, e ele traz essa atualidade também, quando ele traz outros artistas, inclusive artistas trans, ele traz outras pessoas para construir com ele, e ao mesmo tempo que tem um artista trans, tem o pastor Henrique, que é pastor e tá lá cantando uma música junto. Então, assim, o Brasil é isso, gente, né? Então, eu acho que esse álbum dele, o Amarelo, é um álbum que fala de esperança, que fala de olhar para si mesmo, de olhar para o Brasil, quem a gente é, Sim. mas olhar com esperança para o futuro, de que a gente pode construir coisas juntos. Bom, prof, para terminar o nosso episódio, para encerrar, a gente quer saber uma mensagem que a senhora gostaria de deixar para todos os nossos ouvintes. Eu acho que a mensagem que eu posso deixar é essa mesmo, de que vocês busquem, através da arte e através da cultura, descobrir quem você é. E que isso possa te dar a possibilidade de existir no mundo de forma plena. A plenitude é algo que a gente busca, né? E que a gente vai conseguir existindo e sendo de verdade. Acho que é isso. Bom, pessoal, esse foi o nosso episódio de hoje. Queríamos agradecer a professora Danila por sua participação. Foi muito bom estar aqui com a senhora. E é isso. Sigam o Pode Isso no IF nas redes sociais, no Instagram, no YouTube, no TikTok, que agora tem também. E curtam e compartilhem esse episódio. Vemos vocês por aí. Tchau.